Pronto, gravando. Vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai começar a falar de frame, né? Então, primeira pergunta, né? O que é o frame, né? O frame é o framework do Rust para criar termos de execução, né? O runtime dos substrates com mais facilidade. Então, aqui é a arquitetura de como é que a gente cria um runtime para um substrate específico. Então, isso vai ser o frame. Então, por que a gente usa o frame, né? Para a gente poder fazer isso com uma facilidade maior, né? Aqui tem um exemplo, né? De um dos pallets, né? Pallets, só para explicar, é um módulo plugável da blockchain lá do Substrate, tá? Então, é como se fosse um componente, digamos assim. Um componente que você usa. Então, tem um componente chamado Sudo, né? Que é para fazer operações aí de administrador, né? E sem o frame, ele dá 2.200 linhas de código. E com o frame, ele dá 310 linhas de código. Então, reduz bastante aí, numa proporção 7 vezes menor, a você fazer a construção pilot usando o frame. Então, qual é o objetivo, né? Facilidade, né? Conseguir escrever com menos código, né? A parte de pallets, oferecer flexibilidade e compatibilidade para os desenvolvedores, né? Pallets, né? Que são os pallets. Modularidade para o desenvolvimento de tempo de execução. Ser o mais parecido possível com o Rust original. Né? A gente escreve em Rust, né? Um dialeto aí que a gente vai usar. Bloco de construção lá do frame, né? A gente tem lá o que a gente chama de pallets e tem as máquinas que vão ser usadas para fazer a construção desses pallets, tá? Existe o framework do frame, né? E existe a parte de execução. Deixa eu só ver a tradução disso aqui. Só para ver se não estou. Tá. Então, essas três partes aqui vão coordenar aqui a execução do frame, né? O sistema frame, o frame executivo e o construto de runtime. Traduzido fica muito ruim. Tá? Vamos lá. Aí, tá aqui a arquitetura, né? Ele vai considerar que os tempos de execução lá devem ser modos individuais, né? Onde a gente chama de pallets, né? Essa parte da arquitetura aqui a gente já tinha visto, né? Na aula passada, que é a arquitetura do client, do host, que chama aqui o runtime API, que fica do lado do runtime, que são as partes que rodam em linguagem. Tá? Aqui a gente vai ter módulos, né? Que são módulos, que são os pallets, né? Que moram ali dentro. E a gente vai ter essas duas camadas aqui intermediárias que fazem a comunicação entre o runtime API e os pallets. Tá? Falei. Se eu não me engano, é um thread, assim, mas cada um ele vai rodar quando ele for chamado. Lá. Isso. Só que a grande questão é que dentro do blockchain você precisa ordenar as execuções, entendeu? Então não te adianta muito ser muito thread, não. Achar que vai fazer as coisas em paralelo, porque no final das contas você tem que ordenar para gravar bloco. Então, não é muito certo, não. Você até pode fazer algumas tarefas em paralelo, mas, cara, no final das contas tem que ordenar para o negócio lá, né? Então, aí vamos lá. Quais são os blocos de construção dos pallets, né? Então, os pallets são compostos de várias partes comuns para desenvolvimento e tempo de execução. Eu vou tirar a anotação aqui de novo, que a tradução aqui está meio complexa. Então, aqui tem
que a gente chama de dispatchable extrinsics. Eu acho que a gente viu na aula passada sobre extrinsics, o que é, né? São coisas que vão ser, sim, são chamadas que vêm de fora, né, e que podem ser executadas na blockchain. Então, você vai ter esses dispatchable extrinsics, que podem ser chamados, tá? Você vai ter itens de storage, você pode armazenar coisas, tá? Usando os pallets. E você tem hooks, que podem ser chamados em determinados eventos, tá? Inicialização de bloco, finalização de bloco, assim vai, tá? Além disso, né, tem algumas outras coisas que vão aparecer dentro dos wallets, né? Eventos. Da mesma forma que lá em Smart Contracts, a gente tem alguns eventos que podem ser chamados, né? Quando algumas coisas acontecem, a gente vai ter eventos aqui dentro dos pallets também. Termos, né, para tratar situações de exceção. Validações e comunicações personalizadas com transaction pool, com o cliente, tá? Trabalhadores off-chain, que são off-chain workers, tá? Que são coisas que rodam aí em paralelo, tá? Que é aquilo que o Matheus perguntou se você pode jogar alguma coisa em multithread. Você tem os off-chain workers que ficam trabalhando aí em paralelo, tá? E muito mais que vocês vão aprender mais tarde sobre isso. Aí vamos lá, né? Esse aqui é a estrutura básica do pallet, né? Então, se você for dar uma olhada no código, né? Existem algumas partes que você precisa ter para você ter um pallet, né? Primeiro, assim, observar essas marcações aqui são macros, né? São macros do Rush, macros feitos para essa parte aí de pallets, né? Então, tá lá a marcação do módulo com frame support pallet, dizendo que isso aqui é um pallet. A importação aqui, o uso de algumas bibliotecas, que é o frame support e o frame system. Marcações aqui na estrutura aqui, que seria o seu storage, né? Generate store, e aqui falando aqui que esse aqui é um store, né? Que é a parte para armazenar dados. Na verdade, o storage está aqui embaixo, né? E aí você vai ter aqui algumas outras coisas que são os configs, eventos, erros, itens de storage e chamadas. Isso aqui é a estrutura do próprio pallet, né? A estrutura de dados dele. Bem, a gente vai fazer um exemplo passo a passo, tá? Isso aqui é só para mostrar quais são os itens que você precisa, ou que você pode usar para construir um pallet, tá? Aqui está falando de macros, né? Aqui para a tradução de frame. Então, a gente tem algumas macros que vão permitir, né, geração de código. Então, basicamente, por que a gente tem menos código quando a gente está usando o frame? Porque o restante do código seriam boilerplates, né, que podem ser gerados automaticamente, vão ser gerados pelas macros. Tá? E são justamente essas marcações aqui, ó, que começam com tralha, abre e fecha colchetes. Tá? Então, isso aí é um recurso muito poderoso do Rush, né, que te permite marcar determinados pontos de código e gerar código extra a partir daquilo. Tá? E aí a gente faz uso extensivo disso para a construção de frameworks, como o próprio parte de frame. Então, o frame ele usa os macros para simplificar o desenvolvimento de pallets, mantendo todos os benefícios do uso do Rush. Então, a gente vai olhar cada atributo aí ao longo desse módulo. Tá? Aqui, como é que eles mostram, né? Vou tirar a transição de novo também. Como é que eles mostram que a quantidade de linhas, né, de código que é gerado em cada macro, né? Então, quando você passa esse WCL aqui, ele vai mostrar o número de linhas de um arquivo, né? Então, eles pegam lá o frames tudo, né? O LibRS, passa esse aplicativo aqui e vai te mostrar 310 linhas.
E aí, com o Cargo Expand, né, ele vai expandir as macros para os macros serem traduzidos para REST puro, você poder olhar aquilo lá, o que é gerado a partir daquelas macros, e aí usa esse aplicativo aqui para ler a quantidade de linhas e dar aquele número que ele apresentou lá, 2010 linhas, né? Essas outras linhas podem ser geradas automaticamente, a gente faz o uso de macros para isso, tá? Então, vamos lá, né? O sistema frame tem a parte que é assumido como sempre existente ao usar o frame, né? Você pode ver o config de cada pallet. Então, esse cara aqui, ó, o frame system, tá? Ele assume que você tem acesso a esse cara, porque é um cara geral, tá? Você poder usar o sistema de frame. Aí ele vai conter todas as funções, tipos básicos necessários no sistema de blockchain. Também contém muitos extrínsecos de baixo nível para gerenciar a cadeia diretamente. Por exemplo, número de blocos, acessar conta, rachadura, hashes, rachadura, cara. E assim vai, tá? Então aqui está mostrando alguns exemplos, né, de estrutura de dados que você tem, que são disponibilizados pelo Frame System. O Frame Executive, né, ele é o coordenador, né? Ele define a ordem em que o seu tempo de execução é baseado na ordem que ele é executado. Então, ele é o cara que tem a chamada para executar o bloco. Chega um bloco lá para você executar, você chama lá o sistema executivo e ele executa o bloco. Tá? Então, ele vai ter alguns métodos aí de inicialização de bloco, on runtime upgrade, on initialize, são esses hooks, né? Verificações iniciais, verificações de assinatura e executa os strings, né? E tem alguns hooks aí, on finalize, e faz os checks finais também. Esse cara aqui é o cara que efetivamente vai executar os blocos, tá? Frame Executive. Isso aqui é o seguinte, né? Existe essa construção aqui, que é o Construction Time, que ele vai juntar todos os pallets e vai disponibilizar para o substrate usar. Então tem aqui o public struct runtime, que é marcado com essa macro aqui também, ó, construct runtime, que vai ter aqui a lista de pallets que você tem disponível para se usar. E se você precisa adicionar um novo pallet, igual a gente vai fazer no exemplo, você tem aqui e coloca nessa estrutura. Então, ele vai ser programado lá, se você não linkar o teu pallet nesse construto aqui, ele não vai estar disponível para ser usado. É tipo o lugar onde você escreve quais são os pallets disponíveis. Então, sabe, o teu pallet tem que estar aqui. Não tem como. Então, quando a gente pega o template lá, que é o que a gente vai usar aqui hoje, a gente pega o template do Substrate, ele já vem com um cara pronto aqui para você trabalhar, que é um cara chamado Palette Template. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, é a gente pegar esse Palette Template e vai meter a mão nele e dar uma mexida. A gente vai dar uma mexida num cara que vem pronto já para você mexer. Ele vem instalado no template para você trabalhar nele, para facilitar a sua vida. Aqui deu uma cortada, né? Essa tá cortando aqui também, né? Para baixo. Jogo um áudio aqui para conseguir vencer. Então, vamos olhar aqui depois do áudio. Então, acho que. Ah, não, aqui não adiantou.
Ah, vou apertar isso aqui, né? Para ver. É, então, vamos lá. Antes de adicionar o pallet ao termo de execução final, ele precisa ser configurado conforme dito no config. Tá? Então, assim, tem algumas coisinhas aqui, tá, que a gente vai precisar configurar para a gente poder usar o pallet. Tá? Tá. Eu consigo ver a parte de baixo aqui. Tá? Mas essas configurações aqui, a gente vai ver que tem um config aqui que precisa ser feito. Aqui é de um pallet específico, tá? Chama pallet timestamp. Tá? Ele está mostrando aqui quais são as configurações que você tem que fazer. E aqui embaixo, a, a, a configuração feita para poder gerar esse pallet. Tá? Então, isso vai ficar mais claro aqui, a gente olhando no exemplo. Tá? Então, vamos lá.